Há certos temas de interesse totalmente absorventes, mas por demais horríveis para os fins da legítima ficção. Olá para todos vocês que acompanham o canal. Esse é mais um vídeo do Desafio Literário 12 Meses de Poe, e eu já estava até com saudade de fazer vídeos do desafio, porque, como vocês perceberam, o vídeo desse mês saiu praticamente no finalzinho do mês, nos últimos dias, e foi porque eu estava com bastante coisa preparada para o blog, que tinha datas certas para eu obedecer, e o vídeo acabou ficando para depois. Mas vamos ao que interessa. O conto desse mês foi O Enterro Prematuro, ou O Enterramento Prematuro, vai depender da tradução que encontrar. E esse conto, novamente, eu recorri ao PDF para poder ler. Ele não estava presente na minha edição de Histórias Extraordinárias. E ele é um pouquinho maior do que os outros que a gente já estava acostumado nos vídeos anteriores. O arquivo PDF que eu li tinha 10 páginas. Mas ele foi surpreendente e vocês vão ver por quê se continuarem assistindo esse vídeo. Em primeiro lugar, o narrador personagem do nosso conto, ele segue a tradição que nós vemos em todos os contos anteriores, ele não se identifica. E ele começa fazendo uma reflexão sobre temas chocantes, assustadores ou macabros que podem aparecer na literatura. E conforme a frase que eu citei no início desse vídeo, que é a primeira frase do conto, eu acredito que esses temas devem ter sido bastante incômodos na época que Poe viveu, na época que ele escrevia suas histórias. E hoje nós estamos bem mais curiosos e mais abertos a esse tipo de coisa, né? É possível encontrar por aí livros bastante pesados e gente que gosta muito deles. Sou uma dessas. Mas, então, o nosso personagem vai fazendo essa reflexão e ele diz que esses temas, eles incomodam bastante, a não ser que se tratem de histórias reais. Ele cita alguns exemplos, mas eu não vou enumerar quais são. Então, para poder sustentar o argumento de que ele vai contar uma história real nesse conto, ele começa a contar pequenos casos de pessoas que foram enterradas vivas. Ele conta essas histórias curtas de forma que dá a entender que essas histórias aconteceram realmente, que ou no mundo desse conto em que o personagem vive, ele ouviu falar dessas histórias, ou mesmo que o próprio Poe ouviu falar disso. A gente não pode ter certeza, não há nenhum indício que indique, não há nada que indique que as histórias tenham acontecido de verdade, mas a gente sabe que antigamente a medicina não era muito avançada, que era complicado diagnosticar certas doenças, e que às vezes acreditava-se que uma pessoa havia morrido, mas na verdade ela ainda estava viva por algum motivo. E é exatamente por isso que eram criados mecanismos nos caixões para garantir que, se a pessoa ainda estivesse viva, ela pudesse pedir socorro e ser resgatada, conforme as imagens que vão aparecer aqui na tela. Então isso mostra que o tema que o Poe escreveu para esse conto é pertinente e comprova a tese do nosso narrador personagem. Ele está falando de algo real. Não real para a gente, mas real para a realidade dele e para a realidade do Poe. Então, prosseguindo com essas histórias que são bem curtinhas, ele chega até o que é mais importante no conto, que é contar a história dele. O nosso narrador personagem sofre de catalepsia, que é uma doença que causa sintomas muito parecidos com a morte. A pessoa parece realmente estar morta, ela não apresenta sinais de vida, mas a qualquer momento ela pode acordar. O problema é que, no começo, as crises dessa doença duram pouco tempo, mas depois elas passam a se prolongar cada vez mais, e aí
existe aquela dúvida: será que é só mais uma crise da doença ou será que dessa vez a pessoa morreu de verdade? Então, o nosso narrador personagem, como ele tem essa doença, como ele sofre das crises frequentemente, ele tem muito medo de, durante uma crise prolongada, as pessoas acharem que ele morreu e ele ser enterrado vivo. E ele tem tanto medo disso que ele sofre de alucinações, ele tem pesadelos, ele imagina coisas horríveis. Para o narrador personagem, ser enterrado vivo é a coisa mais horrorosa que pode acontecer com uma pessoa. De todos os tipos de morte, de sofrimento, de dor, de agonia que uma pessoa poderia sentir, essa para ele é a pior de todas. E ele tem tanto medo que ele começa a tomar precauções para evitar que aconteça uma fatalidade com ele. Ele passa a evitar sair de casa ou ir para muito longe, porque ele tem medo de sofrer uma crise da doença estando longe de casa, em algum lugar onde não tenha ninguém que o conheça. Ou seja, se ele for encontrado desmaiado, aparentemente morto em algum lugar por aí, e a pessoa que o encontrou não saiba da doença dele, essa pessoa vai tratar de providenciar o enterro dele e aí vai acontecer aquilo que ele menos queria. Então ele procura se manter sempre em casa ou por perto ou com pessoas conhecidas que sabem da doença para evitar que isso aconteça. E o conto, ele tem vários momentos de tensão, porque o nosso narrador personagem, ele tá muito assustado, ele tem muita pressão psicológica devido à doença dele, e há momentos que ele tem alucinações, sonhos horríveis. Tem uma parte que você acredita que está acontecendo aquilo que ele mais temia, que ele tem um sonho com uma criatura sobrenatural que mostra para ele um cemitério. Nesse cemitério ele tem contato com as almas de todas as pessoas que morreram, e aí ele percebe a quantidade de pessoas que foram enterradas vivas e a quantidade de pessoas que foram enterradas realmente mortas, e ele vê que o número de gente enterrada viva era muito maior do que ele imaginava. E isso só deixa ele muito mais assustado e assusta também o leitor do conto. Eu não vou contar exatamente como essa história termina. Essa é uma determinação minha para esses vídeos de contos. Mas eu vou dizer que o vídeo apresenta a possibilidade de que o medo que uma pessoa tem de determinada coisa seja a própria causa para que essa coisa aconteça com a pessoa. Vamos deixar assim, e você pode interpretar como quiser e pode ler o conto também para descobrir do que eu estou falando. Mas agora, quanto à leitura, foi muito surpreendente, porque se você está acompanhando os meus vídeos do Desafio 12 Meses de Poe, você pode notar que os contos têm sido bem diferenciados daquela ideia que a gente tem sobre o Edgar Allan Poe. E esse conto foi daquela maneira que a gente pensa. Muito assustador. Eu fiquei bastante preocupada enquanto eu lia. E os vários momentos de tensão, eles deixam você preso na história, você quer continuar lendo. Só teve uma coisa que me decepcionou, que foi que o arquivo PDF que eu li, esse tinha alguns erros, alguns probleminhas na escrita. Isso não existia nos outros. Talvez seja a tradução, por causa da linguagem, da adaptação, talvez seja isso. Mas isso não reduz o mérito da história, que foi muito boa. A leitura maravilhosa, incrível, e eu gostei muito desse conto. Então é isso. Eu agradeço por vocês terem assistido esse vídeo. Ele vai estar na playlist com todos os vídeos do Desafio 12 Meses de Poe. E eu espero que vocês assistam a outros vídeos do canal. Se gostarem, podem se inscrever e recomendar para os amigos. Muito obrigada e até a próxima!